O Alta Pressão Online sai na frente nas eleições de 2016, com entrevistas com os principais pré-candidatos a prefeito da cidade de Alagoinhas. E o nosso primeiro entrevistado é Radialvaldo Costa, casado, 49 anos, nascido no dia 19 de março de 1966, por 3 vezes foi diretor do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia e por 2 vezes da Federação Única dos Petroleiros. Esse já é o seu 3º mandato. Estamos aqui com ele, Radialvaldo Costa, o polêmico. Bom dia, Radialvaldo Costa, seja bem-vindo mais uma vez. Bem, bom dia ao Alta Pressão, agradeço a oportunidade de poder estar falando pela primeira vez, assim, sobre a eleição nesse site, que tem uma importância grande em Alagoinhas, tem uma grande audiência e espero aqui poder atender a expectativa do site acerca de perguntas relacionadas à nossa pré-candidatura. Falando de pré-candidatura, como se deu a saída de Radialvaldo Costa do Partido dos Trabalhadores? Bem, a nossa decisão foi tomada no decorrer do mês de novembro, dezembro, culminando no dia 8 de dezembro, quando, depois de uma discussão coletiva com os trabalhadores, ou com as pessoas, os filiados do partido, nós decidimos que, infelizmente, era chegado o momento da saída. Essa saída se deu por falta de espaço político. Nós íamos discutindo durante todo o ano de 2015 a construção de uma pré-candidatura a prefeito de Alagoinhas, que infelizmente não se concretizou no Partido dos Trabalhadores. Diante dessa impossibilidade, das dificuldades que encontramos para construir essa pré-candidatura, nós definimos que era chegado o momento de sair e comigo saíram aproximadamente 80 filiados do partido e com isso resolvemos construir uma alternativa para a construção dessa pré-candidatura. Radialvaldo Costa, você claro, rápido e objetivo. Você se sentiu traído pelo Partido dos Trabalhadores por não ter sido escolhido como pré-candidato a prefeito pelo PT, sendo que você já milita ao PT há muito tempo, todo mundo conhece a sua luta pelo Partido dos Trabalhadores? Bem, eu não me senti, diria que não é uma questão de traição. Eu acho que foi um erro do PT. O PT errou, infelizmente, pelo menos a parcela majoritária do partido, quando na condução, na finalização da escolha do nome, acabou criando entraves para que o meu nome não fosse escolhido, né? E isso se deu por uma questão de disputa interna, né? De grupos. Tinha o grupo que defendia o meu nome, um grupo majoritário que não concordava com o meu nome e, infelizmente, na minha avaliação, esse grupo majoritário, infelizmente, acabou culminando com o erro que proporcionou a nossa saída. Então é uma pena, é lamentável, mas a vida segue, não saio com ressentimento do PT, não saio com mágoa, né? O PT foi um momento importante da minha vida, foi um momento de aprendizado, agora a gente constrói uma nova etapa na nossa vida política. Então, em suas palavras, o Partido dos Trabalhadores hoje em Alagoinhas houve um racha na sua saída. Podemos dizer que sim, né? Já que uma parcela aí de cerca de 80 filiados resolveram sair do partido, que é uma forma democrática, a gente constrói o partido, ajudou a construir o partido, mas chega um momento que não dava mais. Então agora nós estamos fazendo uma outra construção, saímos juntos, mas com todo o respeito, com toda a consideração em relação àquilo que deixamos no Partido dos Trabalhadores. Como você analisa a gestão atual? Bem, nós aqui na Câmara, no meu 3º mandato, já combinando aqui com quase 4 anos do 2º mandato de Paulo César, nós somos oposição ao governo Paulo César, ao governo municipal. Oposição não por ser oposição, oposição por discordar da forma de gestão da prefeitura. Nós não concordamos com as ações que a prefeitura hoje, muitas dessas ações que a prefeitura hoje executa. Entendemos que é possível fazer uma gestão muito melhor, que dê um resultado mais amplo, que dê um resultado mais significativo na gestão de Alagoinhas. E naturalmente por isso a gente discorda, mas não fazemos uma oposição pela oposição, a gente discorda daquilo que a gente entende não ser benéfico para a população da nossa cidade. Por que você escolheu o partido Rede Sustentabilidade? Bem, essa escolha da rede foi de fato uma oportunidade que nós tivemos, já que o partido foi oficializado no dia 23 de setembro, pertinho da data que resultou na nossa saída. A questão da rede é uma questão de identidade. Eu sempre fiz questão de dizer, e tenho dito, que a nossa saída do partido não é uma mudança de lado. Eu não estou mudando as minhas posições, eu não estou mudando daquilo que penso sobre a política, sobre a cidade de Alagoinhas, enfim, sobre as questões macros da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A nossa saída é uma saída que tem identidade, então a rede nos oferece essa identidade política. É um partido que nós estamos construindo em Alagoinhas do zero, certo? É um partido novo, é um partido que propõe um novo olhar para a política nacional, certo? Principalmente baseada na democracia, na ética,
ética, na transparência, coisas que eu defendo como parlamentar. Então, naturalmente, essa saída vem ao encontro disso e vamos ajudar a construir a rede. A rede é um partido que está começando agora, vai disputar poucas eleições na Bahia, Alagoinhas será uma dessa. Para o partido saiu eu justamente com o vereador Genser Souza, que também sai do PMDB e veio para o partido Rede, porque acredita também nesse projeto e a gente espera que com isso a gente possa apresentar o melhor para a cidade. O que difere Radiovaldo Costa dos demais candidatos a prefeito? Eu acho que cada candidato tem sua linha, tem sua identidade, tem sua proposição e tem sua história, né? Não quero desmerecer nenhum dos outros concorrentes, eu acho que cada um tem seu perfil e naturalmente nós temos um perfil muito claro na política. A gente tem uma história de lutas, né, de atuação política e social em Alagoinhas e na região. Eu acho que nós fizemos muito nos nossos 3 mandatos como vereador. Foram sempre mandatos sintonizados com os anseios da população de Alagoinhas, com os principais problemas da cidade. Buscamos fazer um mandato atuante em toda a cidade, não apenas em bairros ou localidades. Sempre estivemos à disposição da sociedade para esses problemas que a sociedade nos apresentou. E nós pensamos a política como uma coisa importante, uma coisa ética, uma coisa necessária e principalmente uma política que a população possa voltar a confiar nos políticos. Eu acho que a gente precisa resgatar a credibilidade da classe política e da política. Vivemos um momento de extrema dificuldade no Brasil e somente a atuação centrada em atitudes positivas, em atitudes que são sintonizadas com a sede da população, fará com que a gente faça esse resgate da política. Eu vou fazer uma pergunta bomba aqui para o pré-candidato a prefeito do nosso município, Radiovaldo Costa, em questão do SAAI. Caso Radiovaldo Costa seja eleito, o SAAI passará por um pente fino? Bem, essa pergunta é importante porque hoje eu entendo que o problema do SAAI é um dos principais problemas de Alagoinhas. O SAAI vive um momento crítico. A gente tem visto aí as crises de falta de abastecimento, que a população reclama, que a população cobra. E isso se dá porque o SAAI está completamente sucateado. O governo atual, como nenhum outro governo na história de Alagoinhas, sucateou o SAAI. O SAAI está no chão, e não por culpa dos funcionários, não por culpa dos servidores, mas por culpa da ação política do atual governo. Então, no nosso governo, caso a gente venha a ser eleito, não tenha dúvida, o SAAI será uma prioridade. Primeiro que a gente precisa resgatar o papel do SAAI, a gente precisa fortalecer o SAAI. E para fazer isso, nós precisamos averiguar o que aconteceu com o SAAI. É preciso fazer sim uma investigação, uma auditoria interna do SAAI, até para que a gente identifique os problemas, corrija esses problemas e evite que situações como a que aconteceram agora no governo voltem a acontecer no futuro. Então o SAAI será ter um olhar diferenciado, um olhar técnico e não um olhar político, que garanta aquilo que a população quer: abastecimento de água permanente, a questão do tratamento do esgotamento sanitário, que é uma coisa que a gente precisa resgatar, né, paralisada no atual governo, para que a gente possa com isso fazer com que o SAAI cumpra o seu importante papel em Alagoinhas. Transporte público, a gente que usa o transporte público sabe que o transporte público em Alagoinhas sofre a sua precariedade, é um transporte precário. Como o Radiovaldo vai solucionar esse problema? Eu acho que a questão do transporte público passa muito pela questão também da SMTT. A gente precisa fazer um olhar não apenas dos ônibus coletivos da cidade, mas nós precisamos fazer um olhar por todo o sistema de transporte, que envolve os táxis, que envolve mototáxi, que envolve as vans, que envolve naturalmente o transporte coletivo. Esse olhar é preciso ser baseado em um estudo técnico, que a gente possa identificar quais são os problemas que esse transporte hoje oferece, quais são as áreas que possuem mais deficiência, onde é que precisa melhorar mais para atender melhor o cidadão que precisa desse transporte. Nós precisamos discutir a questão da mobilidade, a questão das vias da nossa cidade, de garantir que esse transporte efetivamente funcione e de forma integrada, não só entre as empresas, mas com o táxi, com as vans, com os mototáxis. A gente precisa fazer um acompanhamento mais criterioso, uma fiscalização mais criteriosa desse transporte. Isso eu sinto falta hoje. Eu acho que não é só, a gente não pode ter uma estrutura da SMTT apenas para fiscalizar os acidentes que acontecem na cidade ou o sistema de multas que acontece na cidade. Eu acho que a SMTT tem um papel mais nobre do que o que tem hoje. E entre eles, efetivamente, tem um rigor maior em relação às empresas de transporte coletivo, que precisam oferecer uma qualidade melhor e maior para a população de Alagoinhas. Outra questão que tem que ser pautada aqui também na nossa entrevista é a questão da saúde pública do nosso município.
Saúde pública em Alagoinhas. Como você analisa a nossa saúde do nosso município e o que você pretende, caso o senhor seja eleito, para trazer uma amenização? Eu acho que a questão da saúde de Alagoinhas é sem sombra de dúvida, talvez SAAI e saúde sejam os itens mais cobrados pela população da cidade. É natural, porque depende do bem-estar das pessoas, as pessoas precisam de atendimento, nós temos uma população crescente em Alagoinhas e hoje a principal órgão, entidade de saúde pública no município é o Dantas Bião, mesmo considerando a estrutura privada. Então, o Dantas Bião é responsabilidade do Estado, naturalmente, mas o município pode fazer muito pela saúde, inclusive para melhorar o atendimento do Dantas Bião. A principal ação que nós precisamos fazer é colocar as UPAs, unidade de pronto atendimento, para funcionar. Nós temos uma UPA em construção no Barreiro e temos uma UPA em construção na Santa Terezinha. Essas UPAs estão há 8 anos se arrastando. O governo municipal atual não conseguiu colocar esses dois órgãos para funcionar. Então nós precisamos fazer com que a UPA urgentemente funcione, até porque essas UPAs vão ajudar a desafogar o Dantas Bião. Então essa é uma ação prioritária, fazer com que as duas UPAs funcionem de imediato. A segunda ação é melhorar os postos de atendimento. Os PSFs precisam melhorar, é preciso ter um acompanhamento e um controle do atendimento e da qualidade rigoroso nos PSFs. Nós precisamos ampliar, inclusive, as áreas que são descobertas. Alagoinhas hoje tem aproximadamente 70% da cidade coberta por PSF. Temos muitas áreas que são áreas ainda descobertas. Precisamos melhorar e qualificar a atuação desses PSFs, porque também isso irá ajudar no próprio atendimento do Dantas Bião, porque hoje muita gente não confia no PSF. Quando ele tem uma necessidade de saúde, no pensamento de todo mundo, de uma dor de cabeça, uma topada na unha, é ir para o Dantas Bião. À medida que os PSS funcionam melhor, tem uma qualidade melhor, não falta medicamento, não falta profissionais, principalmente profissional médico, nós estaremos dando uma contribuição significativa para isso. Com isso, só faremos isso com gestão. A saúde será prioridade e teremos uma gestão focada na qualidade do atendimento dos PSFs em Alagoinhas, entre outras ações que pensamos em implementar e apresentar para a sociedade em relação à questão da saúde. Alagoinhas tem uma das maiores arrecadações da Bahia. Existe uma condição de se criar um hospital público municipal? Não acho que o município tenha condição para isso e também não acho que haja necessidade. Eu acho que o que nós temos que fazer é cobrar do governo do estado a manutenção adequada, o funcionamento adequado do Hospital Dantas Bião. Acho até que podemos e devemos cobrar a ampliação do Hospital Dantas Bião, certo? Outra medida que o estado pode pensar é a criação, sim, de um outro hospital estadual regional que possa atender, por exemplo, cidades como Esplanada, Conde, Entre Rios, para descentralizar, porque hoje 22 cidades dependem do Dantas Bião. O Dantas Bião está sobrecarregado, então é preciso estruturar regionalmente para ajudar a desafogar o Dantas Bião. E acho que o Dantas Bião pode sim passar por um processo de ampliação. Eu inclusive imagino que aquela área ali do lado da SAMU, aquela área que pertence à prefeitura, onde era o antigo CAPES, aquela área pode ser disponibilizada para o Estado, para que o Estado amplie o Dantas Bião, faça um processo de ampliação para melhorar o atendimento. Mas repito, a questão nossa que nós temos que investir sim recursos é nas duas UPAs. Esses serão os nossos 2 hospitais municipais. As UPAs são pequenos hospitais municipais que vão funcionar 24 horas, de segunda e domingo a domingo, para garantir o atendimento da população que precisa. Então não vejo necessidade de um hospital e não vejo também que o município tenha recurso. O que a gente precisa melhorar é a maternidade. A maternidade precisa de melhoria. Precisamos cobrar do governo do estado e do governo federal a construção de uma nova maternidade para Alagoinhas, que aquele prédio é um prédio ultrapassado. Agora, investir recursos municipais na construção do hospital, não vejo que o município tenha essa capacidade e não vejo também essa necessidade. Geração de emprego. A maioria dos jovens de Alagoinhas se queixam que a cidade não tem emprego. Muitas empresas vêm até a nossa cidade e quando se contrata-se pessoas de fora. Como o Radialvaldo vai solucionar esse problema? Isso é verdadeiro. Isso acontece muito em Alagoinhas, desde as grandes empresas até coisas como obras de construção civil. A J. Nunes, por exemplo, é uma empresa que tem feito vários empreendimentos na cidade, tem contratado muitos trabalhadores nas suas obras de fora da cidade. Eu não consigo entender como é que uma empresa traz pedreiro, carpinteiro, até mesmo ajudante
de fora da cidade para trabalhar em Alagoinhas. Aí é preciso de uma posição firme do prefeito e da prefeitura. A prefeitura não pode aceitar situações como essa. A prefeitura precisa identificar quais as necessidades das empresas do ponto de vista de trabalhadores, para ajudar inclusive na qualificação desses trabalhadores para ofertar mão de obra local. Hoje, por exemplo, a Skin Cariol, a própria Itaipava, elas trazem trabalhadores de feira, tem ônibus inclusive que são regulares de Feira de Santana para a fábrica. Nada contra quem mora em Feira de Santana, mas de uma necessidade hoje, que o emprego é uma cobrança de toda a sociedade, de você poder conseguir mais 5, mais 10, mais 20, mais 30 vagas em uma empresa, de pessoas que são da sua cidade, de jovens, é uma coisa extraordinária. E aí eu acho que a prefeitura tem um papel fundamental nisso, no trato e no diálogo com os empresários, no investimento da qualificação profissional dos jovens, principalmente, que buscam o primeiro emprego. E para isso nós temos uma proposta. Nós estamos propondo que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vire Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego. E que nessa secretaria a gente tenha uma estrutura de organização interna, onde teremos lá uma diretoria de emprego e empreendedorismo. Essa diretoria ficará responsável para fazer justamente esse estudo, esse levantamento, o diálogo com as empresas, os empresários, que a gente garanta que a mão de obra local seja efetivamente absorvida em todos os segmentos econômicos da cidade. Eu acho que se a gente fizer esse trabalho, esse empenho, nós conseguiremos mais vagas, empregar mais gente de Alagoinhas e com isso diminuir o impacto tão desastroso que traz, que é o impacto do desemprego. Falando de desemprego, a nossa cidade é uma das cidades que dá mais isenções de impostos a empresas que chegam, como você citou a Itaipava. E pode-se existir, por parte da prefeitura, uma cobrança para que se contrate os nossos munícipes? Com certeza. O dono da cidade é a prefeitura, certo? Por mais que uma empresa receba incentivo do governo do estado ou incentivo até mesmo federal para se instalar em uma cidade, o dono da cidade é a prefeitura, é quem organiza, é quem coordena, é quem comanda as ações da cidade. Então, nesse aspecto, o prefeito tem um papel fundamental nisso. Ou seja, o prefeito não tem que ir lá apenas levar currículo para ser contratado. O prefeito precisa cobrar política pública para que se contrate as pessoas, principalmente de forma imparcial. Uma das propostas que a gente pensa nessa questão ainda do emprego, por exemplo, é municipalizar o Cine, que o Cine hoje funciona no SAC, é uma estrutura do governo do estado ligada ao Ministério do Trabalho. Nós entendemos que o município, administrar o Cine no município, ela pode ter um resultado muito melhor do que hoje nas mãos do estado. E com isso a gente garantir que a nossa mão de obra, a prefeitura brigar, negociar, tratar com os empresários, que aquelas vagas, a não ser aquele profissional que não tem na cidade, naturalmente, um profissional altamente especializado. Mas aquilo que a gente puder formar aqui em Alagoinhas, ou que a gente buscar daqueles que estão desempregados, com certeza nós poderemos garantir que sejam empregados nessas empresas. Qualificação profissional. O mercado precisa de pessoas qualificadas. Como qualificar essas pessoas? Eu acho que Alagoinhas tem um campo fértil nisso, principalmente pelas faculdades. Nós temos a UNEB em Alagoinhas, que é estadual. Nós temos 3 universidades presenciais grandes em Alagoinhas, fora as universidades à distância, que nós temos diversas aqui em Alagoinhas. Nós temos o próprio Senai, que está instalado aqui na cidade. Temos escolas técnicas particulares que também estão instaladas na cidade. Eu acho que Alagoinhas pode pensar e criar um programa de qualificação profissional municipal. Principalmente, como eu disse, para o jovem carente, das famílias que estão desempregadas, das famílias que não têm condições de colocar seu filho para estudar, de pagar um curso de 300, 400 reais por mês. Nós temos o CETEPA, que é estadual, o antigo estadual, que é uma escola regional de qualificação profissional de nível médio. Vamos ter o IFE Baiano, ainda esse ano, provavelmente, lá em Alagoinhas Velha, uma instituição federal, ou seja, nós temos muito campo fértil. O que é que precisa? A prefeitura analisar esse quadro, estudar esse quadro e unir forças com todas essas instituições no sentido de que a gente possa ofertar para a população carente, para o jovem carente, para o jovem que quer se qualificar, a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho em conjunto com os empresários. Não é uma coisa apenas solta. Vamos analisar com as empresas quais são as principais necessidades de empregabilidade de Alagoinhas e a partir disso vamos investir nessa qualificação e depois ofertar essa mão de obra para as empresas que tenham essa necessidade. A pergunta final, eu quero desde já agradecer essa entrevista maravilhosa. E a pergunta final é a seguinte: por que Radial Valdo Costa para Alagoinhas?
Bem, é uma pergunta difícil, talvez a mais difícil de responder, mas eu acredito que Radiovaldo não pelo homem, não pelo político, mas Radiovaldo pelas ideias, Radiovaldo pelas propostas, Radiovaldo pelo compromisso, pelo empenho de querer de fato mudar Alagoinhas. Eu acho que a gente precisa de mudança. E de minha parte, e não só de minha parte, mas de toda a equipe que vai estar trabalhando conosco nessa campanha. E nós temos centenas de pessoas que estão voluntariamente acreditando nesse projeto. Então eu acho que por isso Radiovaldo pode de fato, junto com todas essas pessoas, apresentar um projeto de mudança real, de mudança concreta, de resgate da política, de seriedade da política, para fazer com que Alagoinhas possa ter um momento muito melhor do que o que temos atualmente. Eu quero agradecer a oportunidade do Autopressão, desse site tão conhecido, tão popular na nossa cidade, mandar um abraço a todos que tem essa audiência e a referência desse site, né, como uma fonte de informação, e me coloco à disposição sempre que o site desejar para outras intervenções. Obrigado, vereador. Obrigado e até a próxima. Alta pressão online nas eleições 2016.